tudo bem? Passaram meia semana, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola dominical online e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho do que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? E nós somos discípulos de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, mesmo sendo criança, né? Jesus, ele usa as crianças, ele tem usado muitas crianças para abençoar muitas vidas e que cada um de nós possa fazer a diferença, né? Nessa geração, possa fazer a diferença nesse tempo, né? E que nós possamos, como criança, ser discípulos e discípulos que obedecem e caminham segundo a vontade de Deus. Então hoje quero falar sobre um componente que a gente usa na nossa casa, no nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E que faz bem para a nossa vida, se a gente souber usar. Se a gente não souber usar, pode fazer mal. Então, olha só o que eu vou falar hoje, ó. Sobre o quê? Será que é doce ou salgado? Ah, é salgado. É o sal, né? Nós usamos sal no nosso alimento. Nós precisamos do sal para a nossa vida, né? Mas o sal, ele tem que se saber usar. Ele tem que ser dosado. Não pode ser nem muito, não pode nem ser pouco. Ele tem que ser na medida certa, tá bom? Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o sal. Lá em Marcos 9 e versículo 50, olha o que Jesus ensinou para os seus discípulos. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurá-lo? O seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha só o que Jesus disse nesse versículo, que nós devemos ter sal em nós mesmos e viver em paz uns com os outros. O sal, ele é um componente e ele tem um estágio único. O sal é salgado e ele não muda o seu componente, ele sempre vai ser salgado. E de acordo com a característica, ele serve para quê? Para conservar. O sal serve para conservar os alimentos. Ele serve também para curar. Ele serve para fortalecer, para purificar e também para temperar e fixar o sabor dos nossos alimentos. O uso do sal, ele deve ser o quê? Dosado, né? Em relação à matéria e à intenção daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos usar. Não pode ser nem muito, nem pode ser pouco. Tem que ser na medida certa. Se um alimento ele for preparado, né, e para muito tempo, ele precisa um pouco mais de sal. Antigamente não existia geladeira nas casas, né? Então as pessoas, elas salgavam as carnes. Para quê? Para que aquela carne pudesse demorar para estragar. Então o sal, ele conservava mais tempo aquele alimento. Então antigamente eles salgavam as carnes, né? Então hoje em dia a gente tem geladeira, a gente tem freezer, então a gente não precisa mais salgar as carnes. Mas antigamente as pessoas não tinham nas suas casas geladeira, né? Então eles viajavam às vezes muito longe, eles caminhavam para lugares longe e eles precisavam levar os alimentos. Então para que o alimento não estragasse, eles salgavam, usavam sal para salgar. Por isso que Jesus, ele usa esse sal, ele usou esse componente que as pessoas usavam para falar para os discípulos que eles deveriam ter sal em si mesmo, para que eles não deixassem aquilo que estava sendo falado nos seus corações serem estragado, né? Eles perderem o sabor e serem pessoas sem vida, sem alegria,
Então Jesus usou essa palavra, né, para falar que as pessoas tinham que ter sal para poder viver em paz uns com os outros. E é isso que Ele quer para nós hoje, que nós vivamos, né, em paz uns com os outros. E nós vamos viver em paz uns com os outros se a gente tiver esse sal, né, dentro de nós. E esse sal é o próprio Jesus em nós, é a própria vida de Jesus no nosso coração. Jesus é o próprio sal que trouxe sabor para o mundo, que trouxe sabor para as pessoas terem uma vida diferente, ter uma vida nova, né, ter um pensamento novo. Então, por isso que Jesus usou esse componente, né, que a gente precisa para a nossa vida física, mas também que a gente precisa para a nossa vida de crescimento espiritual, para o nosso crescimento, né? Então, que a gente possa aprender. E a dosagem de sal deve ser de acordo com o tipo de alimento, de clima e o tempo de uso. O sal pode estragar. Sabia que o sal pode estragar? Ele pode ficar insípido, sem gosto e não servir para mais nada. Quando o sal ele perde o sabor, ele não serve para mais nada. Ele tem que jogar fora. Então é por isso que Jesus fala que nós precisamos ter sal e não podemos perder esse sabor, né? Não podemos perder essa presença de Jesus no nosso coraçãozinho, na nossa vida. Então, os discípulos, né, através do ser e do agir, eles também devem conservar, né, esse sal nos seus corações. Para quê? Para quando tiver alguma situação, quando tiver algum problema, alguma injustiça, alguma dor, alguma enfermidade, a gente vai fazer a diferença. A gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando for um caso de injustiça, os discípulos, ele vai defender, né? Então, quando alguma injustiça, nós vamos ser pessoas justas, né? Nós vamos defender. Se há alguma situação de dor, de sofrimento, nós vamos o quê? Orar para que essas pessoas sejam curadas, tratadas. A gente crê que Jesus pode curar e abençoar as vidas, né? Então, o crescimento em nós, né? Quando a gente vai aprendendo desde pequeno a ser sal, a fazer a diferença no mundo, a ter a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos tendo crescimento, né? Que vai fazer a diferença, que vai levar a paz para as pessoas. E é isso que Jesus quer para, né, para as nossas vidas. É o propósito de Deus para este mundo, né? Nós possamos levar o reino de Deus, levar a paz de Deus para as pessoas. E a gente, como criança, desde pequeno, né? Deus também ele usa as crianças. Ele quer usar as crianças, né? Os meninos, as meninas que creem na palavra de Deus. Ele quer usar para quê? Para que faça a diferença no mundo. Para que nós possamos, então, desde pequenininho, receber a palavra de Deus no nosso coração. E aí nós vamos ser pessoas que têm sal e vai levar a paz, vai levar a justiça, vai fazer a diferença, né? Então o sal ele serve para conservar, ele serve para curar, né, feridas, ele serve para fixar o sabor. E é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que nós possamos ser pessoas bonitas, importantes, separadas para fazer a diferença, né? E esse é o propósito de Deus para cada um de nós sermos sal. E sendo sal, nós vamos levar a paz de Jesus. Então essa é a palavra de Deus hoje pra gente, que a gente possa aprender, né, a caminhar, ser pessoas diferentes, ser crianças educadas, ser crianças que quando chega a algum lugar é bem recebida, é bem amada, né, que faz diferença quando chega. Não ser aquela criança mal criada, aquela criança sem educação, aquela criança chata, que quando chega as pessoas falam: ai meu Deus, chegou aquela pessoa, chegou aquele menino, chegou aquela menina, e não quer estar perto. Não, a gente tem que fazer a diferença, as pessoas têm que querer estar perto da gente, né? E a gente vai fazer a diferença quando a gente tem esse Jesus, quando a gente tem esse amor no nosso coração. Bom,
Então fica aí essa mensagem para essa semana. E agora vou pedir, né, para vocês fazerem um painel. Hoje nós vamos fazer um painel. E aí vocês vão precisar de um pincel e tinta guache. Tá bom? Se eles estiverem em casa, usem o pincel e a tinta guache. Se não tiver, pode ser lápis de cor, pode ser revista, uma tesoura, para vocês recortar cenas de ajuda, tá bom? Então, cenas de ajuda que faz a diferença nesse mundo. Então, vocês vão pintar, vão recortar, vão colar e vão montar um painel, tá bom? De pessoas que têm sal, pessoas que fazem a diferença. E que você possa ser uma criança que esteja crescendo para fazer a diferença nessa geração. Que você possa ser uma criança que faz a diferença na sua família, na sua casa, na vida da sua mamãe, do seu papai, dos seus irmãos, na vida do vovô, da vovó, tá bom? Que vocês sejam sal, tá bom? Um beijo para vocês, crianças. Até mais. Tchau, tchau.